Boa noite, irmãos. Agora é 11 horas, 23 horas e 55. E hoje o nosso país passou por diversas adversidades, né? Onde muito se falou em tantas mortes, né? Por esse vírus fatal, esse vírus que está assolando o mundo, né? E nos deixando acuados, nos deixando tristes, né? E muitas vezes eu ouço, né, algumas pregações, algumas pessoas falando, né, que nós não devemos ter medo, que nós devemos ser fortes, nós devemos ir avante, né, e realmente é uma verdade, né, nós não podemos mesmo ter medo, né, porém, a palavra de Deus, ela fala que no mundo nós teremos aflições, né? E que essas aflições, elas não têm uma data para terminar, né? Essas aflições, nós não temos como saber exatamente quando que isso vai acabar, né? A única certeza que nós temos é que um dia nós estaremos com Cristo, não teremos mais dor, não teremos mais doença, né? Não teremos mais o ranger de dentes, não teremos o nosso corpo, será um corpo completo e não teremos mais nenhuma dor, né? E isso é o que nos consola, a verdade. Mas enquanto nós estamos aqui, né, na Terra, sendo carne, muitas vezes a gente se depara com uma contradição, né? Nós somos cristãos, temos que confiar na palavra de Deus, temos que confiar em Deus, e que nada de ruim pode nos acontecer. Mas não é isso que a palavra de Deus nos promete, né? A palavra de Deus não promete que nada de ruim nos vai acontecer. A palavra de Deus nos promete a salvação. Então isso tem que estar bem firme no nosso pensamento e na nossa mente. E muitas vezes nós somos levados por pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus, não têm compromisso nenhum com o amor, nem com Jesus Cristo, né? Somos levados a pensar coisas e tomar atitudes impensadas, na verdade. E refletindo nisso, a palavra de Deus nos fala lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 14, fala assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, tenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar
graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, irmãos, o que essa palavra nos fala é que Jesus, ele é o único sacerdote na nossa vida. É o único que pode saber o que a gente sente, porque ele sentiu tudo o que nós sentimos hoje. Todas as aflições, todos os medos, porque ele foi um homem. E muitas vezes algumas pessoas tentam ser super-homens. Tem medo de se expor à sua fraqueza. E é aí que nós pecamos, porque nós somos frágeis. Nós somos frágeis e Deus sabe. A palavra de Deus fala em Salmos que nós somos pó. E como pó, nós vamos perecer um dia. Porém, Deus, ele nos conhece. Conhece as nossas entranhas, conhece, a palavra de Deus fala que ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, e até antes da palavra sair da nossa boca, Deus já conhece. Então, nós temos que confiar em Deus, somente em Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos render. E se um dia Ele vier nos recolher, que nós temos a certeza aqui da nossa salvação. Isso que é o importante. E muitas vezes nós ficamos discutindo porque nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui vivendo nessa terra. E aí nós vemos a doença, nós vemos muitas vezes as famílias precisando das coisas, os filhos precisando de alimento, precisando de um remédio, e tudo depende de uma coisa material. Mas nós temos que ver que Deus, ele nos dá graça. E em tudo nós temos que dar graças a Ele. Nós temos que manter a nossa fé, manter a fé em Jesus Cristo. Aí você pode perguntar, mas manter a fé vendo um quadro como esse, onde hoje a gente se encontra num número maior de pessoas que morreram, maior que a China? É difícil, né? Nós não podemos sair na rua, nós não podemos ir ali, nós não podemos ir aqui, porque senão, além de nós podemos contaminar uma outra pessoa. É difícil. É uma situação inédita para muitas pessoas. Eu creio que para a maioria das pessoas é uma situação inédita. Creio que nós não tenhamos passado por isso algum dia. Mas a palavra de Deus nos garante que Jesus está voltando e que as coisas vão acontecer. E nós temos que estar preparados para passar por coisas como essa, com locais onde não vai ter alimento, locais onde tem gente doente, certo? Perda de familiar. Nós temos que estar preparados, porque é o final dos tempos. Temos que fortalecer os nossos filhos na fé. Aí nós ficamos perdendo muito tempo falando de quem é a culpa. Perdemos tempo falando, mas a culpa é do ciclano, do beltrano, de tal partido, ou de tal igreja, ou de tal isso, ou de tal líder, certo? Mas isso também está na Bíblia.
porque as pessoas se corrompem. O poder em todas as esferas corrompe o homem. O poder na esfera política corrompe o homem. O poder religioso corrompe o homem, certo? Porque a verdadeira igreja somos nós. O nosso sacerdote é Jesus Cristo. E antes de ter uma igreja física, as pessoas na igreja primitiva se encontravam nas suas próprias casas. E não pense que elas não estavam escondidas como hoje nós estamos, do vírus que é invisível, mas eles se escondiam de um inimigo visível, que eram os perseguidores dos cristãos, certo? Então, não tem tanta diferença. E eles eram condenados à morte tristes, horríveis, certo? Como muitas pessoas que estão morrendo aí e dizem ser de uma maneira bem difícil. Então, antes de nós olharmos para determinadas denominações ou o que quer que seja, olhamos para a palavra de Deus, olhamos para o Cristo, porque Ele foi o único que deu a sua vida por nós. É o único que derramou o seu sangue sem pecado por nós. Derramou na cruz do Calvário. Ele é o único. Não tem outro. E ele não morreu. Aí a gente ouve alguns pregadores falar, ele morreu, ele não morreu. Ele está vivo. Ele está vivo, ele penetrou os céus em carne. Ele está vivo e ele vai retornar. Ele vai retornar. Certo? E antes dele retornar, nós vamos passar aflições. Vamos. Mas vamos ter a confiança, vamos ter a alegria que Deus, Ele nos deixou esse presente, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso único consolador. Único. Não existe nada que você possa fazer, nada que você possa fazer para amenizar nada. Não existe uma obra que você possa fazer, uma bondade que você possa fazer. Não existe uma fórmula para você fazer para alcançar o reino dos céus. Porque Ele já derramou sobre nós a sua graça no dia que nós aceitamos a Cristo. Nós somos falhos? Ah, Jesus sabe. Jesus sabe que nós somos falhos. A própria palavra aqui fala que Ele sabe que nós somos falhos. Mas mesmo assim Ele nos ama. E Jesus nos quer. Ele nos ama. Entenda isso. Ele nos ama. E Ele nos quer. Não se desespere. Não se desespere. Não fique atordoado, mas também não fique bitolado, sem entender a palavra, ouvindo qualquer besteira, ouvindo pessoas que não entendem o que Cristo quer falar. Porque a palavra é viva. O pacto é um só. O pacto antigo já morreu. A lei não existe mais. Só existe um pacto, o que foi feito na cruz do Calvário. O sangue derramado pelo Cordeiro é o único pacto que existe. É o único pacto que a gente tem que ter em mente. É o único, porque é a única pessoa
que é Jesus Cristo. É o único que pode nos ajudar. O único. Então, quando o nosso coração está pesado, quando nós estamos com dúvida, nós vemos para a palavra de Deus e encontramos a palavra de Cristo, que nos fala e nos garante que Ele adentrou o céu. A palavra fala, Ele adentrou o céu. Imagine o que significa isso. E que Ele sabe das nossas fraquezas. Então, irmãos, quando alguém vier te julgar, falar que você é fraco, falar que você tem medo, não acredita, não acredita. O único que te conhece é Jesus Cristo. O único que sabe da sua fraqueza é Jesus Cristo, mais ninguém. Não acredita. A pessoa não te conhece. Nós não nos conhecemos. A palavra fala que nós não conhecemos o nosso próprio coração. Então não acredite. Não acredite. Acredite apenas na palavra de Deus e em Jesus Cristo. Acredite que Ele pode te salvar e que Ele vai te salvar. Acredite que possa você errar. Ele é o Pai de amor que vai sempre te perdoar quando você se arrepende. Ele vai sempre te perdoar. Não importa o que você fez, não importa. E o assunto mais importante nesse momento não é o vírus, é Jesus Cristo. O assunto mais importante nesse momento não é um templo, é a sua casa, é a sua família, é o seu esposo, os seus filhos. Esse é o assunto mais importante. É para ele que vocês têm que dedicar o seu tempo. É para o seu filho que você tem que ensinar a palavra de Deus. Ah, não importa que ele é pequeno, que ele é grande. Pois ele vai levar a grande comissão. Não se esqueça. Não se esqueça da grande comissão. Isso está na Bíblia. Isso vai acontecer. Nós temos que fortalecer a nossa família para resistir. Se nós mesmo não estamos conseguindo resistir, agora, como nós vamos fortalecer nossa próxima geração a resistir? Então, irmãos, leia a palavra. Lá em Hebreus fala, porque todo sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se permanentemente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, irmãos, como que eu, uma pessoa como qualquer outra, eu posso falar para você que você está fraco? Como? Se eu estou cheio de fraqueza, como que eu posso? Como que eu posso? Eu não tenho esse poder. Eu não posso falar para você que você está fraco se eu mesmo estou cheio de fraqueza.
Seguindo, fala aqui: e por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Isso eram os judeus, né, que fazia isso. Assim, Cristo não se gloria de si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Então, Deus constituiu Jesus Cristo como sacerdote na nossa vida, como sacerdote sobre nós. Então, não se abale, permaneça na fé em Cristo. Eu não tenho nenhuma habilidade com gravações, como vocês podem ver, né? Mas eu me senti tocada a falar para vocês sobre isso. Algumas pessoas que eu conheço e que eu conheci ao longo da minha jornada cristã, eu vou enviar essa mensagem para que vocês se fortaleçam, tá? Se acaso a falta de emprego bateu na tua porta ou alguém da sua casa esteja doente, creia, ore, que o Senhor vai te restaurar. Ore, coloca no altar do Senhor. Ore, entre no seu quarto, encoste a porta e clame ao Deus vivo, ao Jesus vivo, o Cristo da cruz, aquele que derramou seu sangue por nós. Clame a Ele, que Ele vai vir no seu socorro. Amém? Eu peço nessa noite, você que está me ouvindo nessa madrugada ou durante o dia, que você me perdoe a forma como eu gravei, porque como eu disse, eu não sei gravar muito bem vídeo, tá? Mas que você tenha a consciência de não ser levado por pessoas, tá? De abrir a sua Bíblia e ler a palavra, de procurar as respostas na palavra de Deus, procurar as respostas em Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos salvar, é o único que pode nos curar. Porque a palavra de Deus fala que Ele não muda. Ele não muda. Os milagres dele foram ontem e vão ser hoje. Porque Ele está vivo. Vivo. Creia nisso. Vivo. Porque Ele está no céu, do lado de Deus. Então, não procure, não bate em portas, tá? Não ouça as notícias. Você pode até ouvir notícias, mas não deixe isso te abalar. Porque nós também não podemos ser pessoas que desinformadas. Nós temos que nos informar também para proteger nossos filhos, as pessoas que a gente gosta, certo? Mas tenha em sua mente que Jesus, Ele é um Deus de família. Ele é um Deus que veio à Terra para sentir o que a gente sente.
O propósito foi vir em carne para poder sentir o que a gente sente. Entendeu? Mas aí vem uma pessoa e fala, mas morreu tanto, morreu. Jesus chora, com certeza chora, porque essas mortes, foi vontade de Deus, mas foi provocada, sim, a gente sabe, por algo do homem, infelizmente, por maldade humana, um coração perverso, certo? Mas Deus vai cuidar dessas pessoas. Deus cuida, entendeu? Deus cuida. Então, quando a gente vai orar, certo? Muitas pessoas falam, mas ore pelas pessoas, orem pelas autoridades. Nós temos que orar. Mas nós temos que pedir a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus tem que ser feita quando algo está errado. E buscar a justiça de Deus é nosso dever. Certo? Então, irmãos, tenha fé, tá? Tenha fé, tenha fé. Eu tô aqui da minha casa, não tenho saído, que algumas pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um problema de saúde, né? Mas eu estou firme na fé, crendo em Deus, tá? E eu espero que você também creia, tá? Procure ficar calmo, procure ouvir louvores, procure aquecer o seu coração e encher do Espírito Santo, tá? Muitas pessoas, muitos homens de Deus, profetas do Senhor, tá? Passaram por tempos em que ficaram com medo. Isso é normal, irmãos. Não pense que não é normal. Não tente ser um super-homem. Não tente. Porque isso também é pecado. Porque a palavra fala, não tentarás o Senhor, seu Deus. Não tente mostrar forças que você não tem. Viu? Porque Deus conhece a nossa fraqueza. Deus conhece. Deus sabe de tudo. Tá? Então, somente ore. E nesse momento, eu peço ao Senhor Jesus, que te alcance onde você estiver. Que Ele venha com o Espírito Santo sobre a sua vida. Que venha com um novo refrigério. Que venha sobre você com uma nova coragem, com uma nova perspectiva de vida. E que se nenhuma folha cai sem a vontade de Deus, as coisas acontecem muitas vezes para que lá na frente coisas melhores venham a acontecer. Então, eu peço que, se você está no leito de cama, que o Senhor te visite agora e te cure. Eu peço que, se você está se sentindo mal, está doente, está gripado, que essa inflamação passe agora, que você volte a respirar normal. Eu peço em nome de Jesus que, se está faltando alguma coisa na sua casa, que a providência venha sobre a sua vida. Eu peço em nome de Jesus que, se algum mal, alguma coisa que está te abalando nesse momento,
que o Senhor entre agora com uma providência e te anime, e te dê força e te dê ânimo. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele pode. Se você está na sua casa e está triste, e está sem saber o que fazer, está sem trabalho, que Deus abra uma porta de emprego para você. Se você não conseguiu o tal dinheiro do governo tão prometido, que o Senhor te dê em dobro muito mais do que o governo prometeu. Se você está triste, que a alegria do Senhor encha o teu coração. É o que eu peço. E eu sei que Deus vai ouvir. E que Jesus vai te visitar com poder nesses dias. E vai fazer um grande milagre na sua casa. Se você crê, compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas saibam a verdade. Não confie em homens, confie em Deus. Só Jesus é o nosso sumo sacerdote. Está lá em Hebreus. Procura na Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Procura lá. E tenha fé. Porque Ele é o que está na frente. Ele é o que guerreia por nós. Ele é o que guerreia por nós. Se você está doente, peça para Deus. Eu creio que Deus vai tirar você dessa cama. Eu creio que Deus vai tirar toda a tua dor. Eu creio que Deus vai encher você de coragem. Eu creio que Jesus Cristo vai fazer os seus pulmões funcionarem. Eu creio. Eu creio. Porque eu já vivi muitos milagres do Senhor. Então, compartilhe. Isso não é nada, não é uma denominação de igreja, tá, irmãos? Isso é uma palavra cristã, tá? Não é da igreja X nem da igreja Y. É uma palavra minha, Márcia, cristã. Márcia de Jesus. Para você. E eu espero que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder.